Pessoal, então a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo do volume 2. No caso, o assunto é a independência das 13 colônias, a formação dos Estados Unidos da América e também o que a gente chama de Revolução Americana. Então, a gente tem algumas nomenclaturas diferentes para se referir a um mesmo processo histórico. Mas antes de entrar no processo de independência das colônias inglesas na América em relação à Inglaterra, a gente precisa entender um pouco melhor a colonização inglesa na América propriamente dita. Por quê? Porque ela é diferente da colonização ibérica. E quando eu falo ibérica, eu quero dizer aquele processo colonizador empreendido por Portugal e Espanha na América Central e do Sul. Então, primeiro a gente fala um pouquinho sobre a formação dessas 13 colônias, certo? Então, o que a gente pode destacar aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que destacar a questão da data, da cronologia. Por quê? Porque a colonização efetiva, a ocupação da região nordeste da América do Norte só aconteceu no início do século XVII. Se a gente for comparar, por exemplo, com a América Portuguesa, nós temos quase 100 anos de diferença, considerando como marco temporal o ano de 1500, a chegada dos europeus, dos portugueses, às costas, ao litoral do atual Brasil. Então, a gente tem essa diferença cronológica para iniciar a comparação. Em segundo lugar, a gente precisa destacar que a colonização no Nordeste da América do Norte, quando eu falo Nordeste, pessoal, eu quero dizer que, a princípio, nos primeiros momentos, essa ocupação inglesa ficou muito restrita ao litoral Nordeste mesmo. Só depois, lá depois do século XVIII, mais ou menos no início do século XIX em diante, é que houve uma ocupação do continente, mais adentro da América do Norte. Então, a princípio, a gente considera as 13 colônias originais que ficam nessa região, ok? Então, o que a gente precisa destacar aqui é que essa ocupação, esse povoamento das 13 colônias, ele acabou se distinguindo e nós temos a formação de basicamente dois núcleos coloniais muito diferentes entre si. Ambos fazem parte da América Inglesa, sim, mas eles adquiriram características diferentes conforme a intenção das pessoas, dos colonos que ocupou cada uma das regiões. Esses dois núcleos de colonização a gente vai chamar de núcleo norte e núcleo sul, ok? São bem diferentes entre si. Então, aqui o material fala um pouco, o material que eu elaborei para vocês, vai falar um pouco do porquê os ingleses decidiram imigrar para a América do Norte. A gente chegou a comentar sobre isso nas nossas aulas sobre as revoluções inglesas. As revoluções inglesas envolveram alguns conflitos, guerra civil, e envolveu também, aquele momento, aquele contexto histórico, envolveu também uma certa perseguição religiosa, principalmente em relação aos puritanos, certo? Os puritanos são calvinistas, mas na Inglaterra eles adquiriram esse nome específico, ok? Então, a gente sabe que alguns monarcas perseguiram os calvinistas em diferentes locais, em diferentes países europeus, e alguns deles decidiram tentar a sorte e ir em direção à América do Norte para criar uma nova vida, para permanecer lá. Ah, isso aconteceu em todas as 13 colônias? Não. Isso é mais característico ainda da pontinha mais ao leste daquela região que eu citei para vocês, e a gente já vai ver o mapa, certo? Mais ao sul das 13 colônias, nós temos um outro tipo de colonização, né? Nós temos colonos mais intencionados em relação à exploração econômica propriamente dita do que construir uma vida aqui. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem o que alguns historiadores já chamaram de povoamento e a gente tem o que outros historiadores chamaram de exploração. Essa diferença é rígida? Não, não é. Como eu disse para vocês, a gente considera dois núcleos diferentes, mas a gente não pode limitar uma região somente a povoamento ou somente a exploração. A gente tem as duas coisas e tem até um terceiro tipo de colonização que eu não vou citar para vocês agora, a gente vai ver lá no segundo ano do ensino médio, certo? Então, pessoal, a gente sabe que muitos ingleses decidiram emigrar, que as condições de vida na Inglaterra ficaram complicadas, principalmente para os protestantes, e eles
entraram a bordo de alguns navios e seguiram em direção à América, certo? O primeiro povoado é associado a Jamestown, que é uma cidade que existe até hoje, no atual estado da Virgínia, que na época era o primeiro assentamento colonial, certo? E esse empreendimento colonial, o que significa dizer isso? Essa tentativa de colonização, ela foi mais associada à exploração de recursos, né? Em relação a esse povoamento, a construção de uma vida na América do Norte, a gente tem uma outra referência temporal que tem a ver com a ocupação da região de Massachusetts, certo? Então, na Virgínia, a gente tem desde o início uma intenção de exploração econômica, mas algumas pessoas vinham para ficar. É por isso que é muito difícil limitar as duas características, né? As duas zonas de colonização. Certo? Então, como eu coloquei aqui, vocês podem perceber que a gente tem as colônias do Centro-Norte e as colônias do Sul. As colônias do Centro-Norte mais voltadas ao povoamento, à construção de uma vida, à permanência. Esses homens e mulheres, né, vinham famílias inteiras, eles não tinham a intenção de explorar riquezas locais e retornar à Inglaterra enriquecidos, a princípio, ok? Nós temos uma produção agrícola mais voltada para a subsistência, o consumo interno, predominava o trabalho livre e ou assalariado e a servidão temporária, mas isso foi bem no inicinho, né? Tanto que a servidão, nós sabemos, já é uma característica que não era tão comum mais na Idade Moderna, ok? Ela era comum, ela existia, mas o que predominou nas colônias da América foi a escravização, né, como forma de trabalho. As colônias do Centro-Norte, no conjunto das 13 colônias, não assumiram essa característica, por isso elas são consideradas mais diferentes. Já as colônias do Sul se assemelham à colonização ibérica, conforme eu falei para vocês, eu expliquei o que é a colonização ibérica, né? América Portuguesa e Espanhola. Aqui nós já temos o emprego de mão de obra escravizada, mas mais a partir do século XVIII. Durante aí o século XVII não era tão comum, né, a presença de africanos escravizados, mas isso com o tempo a exploração dessa mão de obra foi aumentando até que chegou a um ponto bem relevante durante o século XIX, certo? Então, o que a gente precisa entender, pessoal? A gente não precisa aprofundar nisso aqui, mas a gente precisa entender que a formação dos Estados Unidos da América ela começa diferente desde o início do processo colonizador e não esquecer que eles foram sim uma colônia da Inglaterra, né? A gente também precisa destacar, conforme a gente vai entrar na segunda parte aqui agora, que essa colônia ela foi uma das primeiras na América a se declarar independente. Quando a gente fala colônia, a gente fala essa região aqui das 13 colônias originais na América do Norte, mas eles têm uma noção de federalismo muito forte. Então, o próprio nome do processo histórico já leva a gente a compreender isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente não fala independência da América inglesa, a gente poderia falar, né, mas o nome que ficou consagrado na escrita da história é a independência das 13 colônias. Porque no país atual, Estados Unidos da América, os estados, né, os diferentes territórios, eles têm muita autonomia em relação ao governo central. Isso vem desde essa época colonial, certo? Então, vamos seguir adiante aqui. Aqui a gente já começa a falar sobre o processo de independência ou emancipação. É importante observar que emancipação nesse contexto é sinônimo, né? O país ele vai se libertar dessa dominação metropolitana inglesa. E aí a gente tem que falar sobre uma outra característica muito particular da América inglesa, que é a postura da Inglaterra em relação ao controle das atividades econômicas na colônia. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma comparação porque isso ajuda a gente a entender melhor. Quando se descobriu ouro na região de Minas Gerais atual, a coroa portuguesa sentiu necessidade de aumentar o controle metropolitano, criar novas instituições para garantir que não acontecesse contrabando e para garantir que o devido tributo fosse pago, certo? Nós vimos isso inclusive na matéria que trata da conjuração mineira e da conjuração baiana. No caso, mais a conjuração mineira.
No caso da Inglaterra, pessoal, o que acontece é que esse controle metropolitano sobre os colonos, ele era menos rigoroso do que se comparado ao controle exercido por Portugal e Espanha. Então a gente pode falar, né, que esse controle era menor, sim. A Inglaterra então não explorava os recursos da América do Norte? De jeito nenhum, explorava muito. Tanto que isso gerou uma acumulação primitiva de capitais que vai desembocar lá na Revolução Industrial, né, que a gente já estudou, inclusive. Foi graças a esse comércio colonial em regime de vantagem, né, porque a colônia sempre está em desvantagem em relação à metrópole, que a Inglaterra conseguiu acumular tantos recursos. Então, ela explorava sim, ela controlava sim, mas em comparação ao controle ibérico, né, nós temos aí menos preocupação. Essa preocupação menor, ela pode ser verificada no que a gente vai chamar de comércio triangular. Esse comércio triangular é algo que a gente vê com mais detalhes depois, né? Mas a gente pode afirmar que as 13 colônias inglesas, elas tinham uma liberdade considerável para comercializar com outras regiões. Teoricamente, isso era permitido? Não, mas era praticado, certo? E aí, a partir de meados do século XVIII, o que aconteceu foi o seguinte: a Inglaterra resolveu acirrar, intensificar esse controle sobre as suas colônias, com o objetivo principalmente de arrecadar mais recursos. Por quê? Porque eles haviam acabado de sair de uma guerra, a Guerra dos 7 Anos, e eles precisavam recuperar as finanças do reino inglês. Então, qual era a saída óbvia? Vamos explorar as colônias que nós já temos. Então, nós temos um aumento desse controle metropolitano com o objetivo de arrecadar principalmente tributos. É o que a gente chama aqui de arrecadação fiscal. É aquele recurso que é originário da cobrança de impostos, ok? Pessoal, agora vamos raciocinar. Eu já falei aqui que as 13 colônias tinham uma liberdade maior do que as colônias ibéricas. E chegou um momento em que a Inglaterra sentiu a necessidade de aumentar esse controle. A gente consegue deduzir que esse aumento de controle vai gerar, em algum nível, insatisfação por parte dos colônios que não estavam acostumados com esse tipo de interferência, certo? E aí a gente pode afirmar que essa intensificação do domínio inglês vai colocar em movimento essa ideia de emancipação e independência? Com certeza. Então, nós temos aqui, né, o fator que levou, em último caso, em última instância, ao processo de emancipação das 13 colônias, certo? Porque aqui está o argumento. Esse aumento da arrecadação fiscal vai gerar uma restrição da autonomia, principalmente na prática comercial, com a qual os colonos já estavam bem acostumados, ok? E aí eu coloquei aqui para vocês uma lista de impostos criados ou ressuscitados pela coroa inglesa para tentar aumentar essa arrecadação e equilibrar as finanças do reino. Nós temos a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis que ficaram conhecidas como intoleráveis, que a gente vai abordar depois. Mas por que a criação de leis? Porque a lei obriga o súdito, certo? A lei criada pelo rei e pelo parlamento, ela é algo em relação ao qual o súdito, vivendo sob o reino inglês, tem a obrigação de obedecer. Mas os colonos eram súditos? Com certeza. Eles viviam sob o governo do rei inglês, eles não eram independentes, eles eram uma colônia. A gente sabe que na colonização não existe autonomia política por parte das colônias, não existe autogoverno. O governo, ele é exterior, ele vem de uma metrópole, ok? Então, essas leis estabeleciam uma obrigação, e essas obrigações foram sendo recorrentemente, ou seja,
com frequência, a partir do momento em que elas foram estabelecidas, questionadas pelos colonos, que vão organizar sociedades, vão organizar grupos, conspirações, vão entrar em conflitos com soldados ingleses que garantiam a ordem e a cobrança e a arrecadação de impostos para a coroa, e aí nós temos todo esse processo de emancipação. Né? A gente consegue perceber aí que ele é um processo, porque ele não aconteceu do nada. Só que a gente tem quantas leis? 1, 2, 3, 4, no mínimo 4 leis que vão colocar esse processo em ação. Então, a gente sempre precisa lembrar que em história as coisas não acontecem do dia para a noite. Nós temos processos envolvendo vários fatores diferentes, ok? Aqui, pessoal, eu vou colocar um pouco do esqueminha que eu vou enviar para vocês pelo Google Classroom, que é o processo de independência propriamente dito, mas aqui a gente vai explorar um pouco a questão da ideologia. A gente consegue observar, né, pelo marco temporal do processo de independência dos Estados Unidos, que está associado ao ano de 1776, que ele provavelmente e de fato foi influenciado pelo iluminismo. Então, a gente vai perceber que o iluminismo teve um grande impacto no pensamento que justificou a luta pela independência na América do Norte por parte das 13 colônias inglesas, ok? Então, pessoal, essa é uma aula de introdução do assunto. Depois a gente vai entrar com mais detalhes na parte das leis, na questão do pensamento, né? O que os colonos ingleses propunham para um país que eles queriam criar, baseado em que eles questionavam isso e como eles chegaram a acusar o rei inglês de tirania, ou seja, um abuso, um excesso de poder. Por enquanto é isso, até a próxima aula.